Segunda Reis. Livro de Segunda Reis. Capítulo de número 22. Vamos ler do verso 1 até o verso 13. Vou sair do meu cotidiano. Normalmente eu prego um versículo. Eu vou ler 13 versículos aqui para ficar mais legível a nossa leitura. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui no livro de 1 Reis, 2 Reis, desculpe, ali 1 e 2 Reis. Capítulo de número 22. A partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade, de quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Borcate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe da casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que lhes entregaram nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote a Ilquias, ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Icão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo quanto nós está escrito. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez nós temos a oportunidade aqui neste lugar de ministrar a Tua palavra. Que Teu Espírito, que é santo, seja sobre nós nessa noite. Que o nosso entendimento possa ser aberto mais uma vez, porque o Senhor quer lançar sobre nós a preciosa semente. E a responsabilidade nossa é, neste momento, de ser verdadeiramente aquela terra que a semente caiu, cresceu e frutificou e deu frutos em abundância. Eu oro e peço que o Senhor continue conosco durante todo este tempo, em nome de Cristo Jesus.
Amém, amém e amém. Os irmãos podem assentar-se. Essa é uma história interessante, irmãos. Durante o reinado de Josias, a casa do Senhor estava funcionando, mas o livro da lei estava esquecido. O que era isso? Anos antes, um rei, se você ler antes, um rei chamado Manassés, que foi um dos piores que já existiu. Deus dá testemunho de Manassés que ele foi o pior entre todos os piores. Foi Manassés, que fez o que era mal perante o Senhor, e o Senhor trouxe um juízo sobre o povo de Israel e sobre Judá. Pesadíssimo, que o povo, quando soube do juízo de Deus, o povo tremeu. Mas o curioso é que o povo não se convertia. Você lê 2 Reis, 1 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você sempre vai ver lá, e fulano assumiu o reinado no lugar de seu pai e fez o que era mal perante o Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos inimigos. Você anda mais um pouco, começa, e o fulano assumiu o reinado no lugar de seu pai e fez o que era mal. A quantidade de reis que assumiam e faziam o que era mal perante o Senhor era assustador. Quando você chega no livro de Juízes, ali no capítulo 6, é uma coisa interessante. E tornou a fazer Israel o que era mal perante o Senhor, e o Senhor o entregou na mão dos midianitas por 7 anos. E a situação ficou tão difícil que o povo teve que sair das suas casas. Foi morar nas cavernas, no monte, igualzinho animal do campo, porque os midianitas veio e assolou com tudo. Tudo por causa de desobediência. Quando eu lia esta passagem, o que me chamou muito a atenção é que a palavra de Deus estava perdido dentro da igreja. O templo estava sendo construído, a turma estava juntando dinheiro. Você viu aqui que arrecadaram esse dinheiro para pagar os pedreiros, os carpinteiros, os feitores. E no meio desse processo de reforma, acharam o livro da lei, porque outrora, quando Manassés assumiu, ele foi queimando tudo, acabando com tudo. Tudo que o pai dele havia feito, ele fez tudo ao contrário, ao ponto das abominações que Manassés fazia, indignou sobremaneira o coração de Deus, e Deus falou assim: eu vou trazer juízo sobre este povo. E o curioso de tudo é que até os dias de hoje, a palavra de Deus vem sendo esquecida dentro da igreja. Se perguntarem para nós o que foi pregado semana passada, nós vamos ter dificuldade. Hoje pela manhã eu perguntei em Campinas, quem pregou domingo passado? Olha, fazem 7 dias. Alguém levantou e falou assim, foi pastor fulano de tal. Aí aquilo me deixou mais indignado ainda, porque não tinha sido o pastor fulano de tal que tinha pregado, era eu que tinha pregado. Veja como é que as pessoas estão atentas nas coisas. Por isso que quando nós precisamos fazer uso da prerrogativa da palavra de Deus, a gente não sabe, porque a gente não lê. Quando eu falo a gente, pode ser que você seja uma pessoa assídua na leitura. Eu sou um assíduo na leitura. Eu leio, quase que diariamente. Só que a gente vai lendo e a gente não lembra de nada. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu não sei nem por onde que eu começo. Porque existem, gente, desculpe de novo a força e a dureza da expressão, uma falta de interesse. Pergunta o pastor Davi, que dá aula na escola bíblica dominical. Quantos alunos tem? As pessoas não estão interessadas em saber as coisas de Deus. Nós fizemos um seminário mês passado. Trouxemos para falar nesse seminário um dos maiores e um dos melhores, há 50 anos falando sobre escatologia, pastor Jorge Vale, amigo nosso já de muitos anos.
Pastor Jorge Vale veio com muita bagagem, mas a aderência foi muito pouco, as pessoas não estão tendo muito interesse. Por isso que vai surgindo igrejas e trazendo ventos de doutrinas e o povo vai entrando. Aí, o profeta Oséias, lá atrás, no capítulo 4, no verso 6, ele escreveu: o meu povo sofre porque lhes falta entendimento. Ou, o meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. Agora, falta conhecimento do quê? Vontade nossa. A gente não lê a Bíblia. Qual que é mais fácil? Esquecer a Bíblia na igreja ou esquecer o celular na igreja? O que vocês acham? Alguém me responde, por favor. Esquecer a Bíblia. Quantas Bíblias ficam ali na prateleira, esquecidas? Eu tinha um hobby. O que eu gostava? Gostava de restaurar a Bíblia. Pegava umas Bíblias velhas que tinha ali, levava para casa com capricho, pegava o ferro, esquentava, passava nas páginas assim, tirava todas aquelas orelhas, deixava a Bíblia em ordem, depois eu colava folha por folha, e não se cola folha de Bíblia com qualquer cola. Tem uma técnica naquilo ali, e eu fui atrás, eu queria saber. Então eu tinha um prazer em fazer isso. Eu tenho uma Bíblia que eu não uso mais, esse ano vai fazer 40 anos que eu tenho ela. E era a minha Bíblia que eu levava para todo lado. Como a letra é miúda, eu já não estava enxergando nem a letra grande que é dessa Bíblia aqui, tem que ter usando óculos, imagina da outra minha que era miúda. Mas a minha Bíblia, ela só está riscada. Todas as passagens, você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, sempre tem lá 3 ou 4 riscos que eu já fiz, são coisas que vai chamando a atenção. Eu sempre tive um cuidado, eu sempre tive um zelo com a minha Bíblia, que é o meu manual, o meu GPS, que me traz a direção. Só que aqui, um dia o rei chama o escrivão e pede: vai lá procurar Ilquias, preciso falar com ele, eu quero saber algumas coisas. E o escrivão aqui, a palavra está dizendo, que ele saiu e foi até onde Ilquias estava. E para surpresa do rei, Ilquias, no meio daquela reforma, ele descobriu, ou seja, ele encontrou a palavra de Deus que estava lá escondida, porque alguns manuscritos, quando esse grande Manassés aqui assumiu, ele foi queimando tudo. Então sobrou algumas coisinhas ali, porque ele fez tudo que o pai dele fez, ele fez tudo ao contrário. Se o pai dele era crente, ele era um descrente. Se o pai dele amava a Deus, ele odiava a Deus. Ele fez tudo ao contrário. Por isso que o juízo veio. Aí, no meio dessa reforma, acharam o livro. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Que a palavra de Deus, lamentavelmente, ainda está perdida dentro da igreja. Por quê? A gente desconhece. De vez em quando eu discorro sobre alguns versículos aqui, 1 ou 2, é que responde aonde está. Não é que eu faço isso para constranger vocês, é para poder despertar. Porque quando faz assim algumas perguntas, a gente fica atento. Por que a gente fica atento? Porque se você prestar atenção, e eu me lembro no início da minha conversão, um moço desse tamanhozinho assim, o pastor falou algo lá na frente, ele respondeu, ele estava assim perto de mim, e eu nunca esqueci aquela resposta que ele deu. O pastor perguntou assim: aonde que está na Bíblia o versículo que diz: vai ter com as formigas, ó preguiçoso? O menino levantou a mão e falou assim: está lá no livro de Provérbios, capítulo 6, verso número 6. E eu de imediato fui lá. Quero saber. Estava lá: vai ter com as formigas, ó preguiçoso. E a partir daquele dia, houve-se um interesse muito grande da minha parte em querer saber as coisas de Deus. Eu posso discorrer com vocês aqui, não é porque eu sou melhor, não é porque eu leio, gente. Uma quantidade enorme de versículos, você pode conferir aí, eu não erro uma. Mas por que isso? À medida que você vai guardando versículos, você vai tirando coisas de dentro. Duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Você percebe que hoje,
As doenças psicossomáticas que estão acontecendo na vida das pessoas não estão encontrando a causa e a razão por que algumas pessoas estão doentes, vai nos médicos, tem plano de saúde, e mesmo assim os especialistas não conseguem saber o que a pessoa tem. Algumas pessoas têm tido desmaios. Procura, faz ressonância, faz isso, faz aquilo, não acha. Outras pessoas têm tido um tipo de alergia que não sabe a causa do que é que está acontecendo, que as pessoas estão tendo aquele tipo de alergia. Pessoas têm tido quedas de cabelo, e a queda de cabelo, ela tem uma origem, ela tem uma causa, estresse, uma série de outras coisas, pele oleosa. Eu tenho a pele oleosa, por isso meu cabelo foi embora. Dos irmãos, o que não tem cabelo sou eu. Mas quem tem a pele oleosa dos irmãos sou eu. Mas tem tantas outras coisas que a ciência, os exames mais sofisticados, não estão conseguindo trazer uma resposta que possa, pelo menos, saber por onde que vai começar um tratamento. Vocês se lembram que continuamente eu estou falando aqui sobre os 3 gigantes que têm assolado a humanidade como um todo. O ano passado, 23 milhões de pessoas, crentes, entraram em estado de depressão, sofrendo de crise de ansiedade e com a síndrome do pânico. O que se sabe dessas 3 coisas? Muito pouco. Eu que estou na área há muitos anos, um dia eu estava pesquisando, quero saber da depressão. Você vai pesquisar, vai lá no chat GPT, vai nesses outros lugares que tem inteligência artificial aí. Eles não trazem uma resposta. Olha, a depressão é isso. A crise de ansiedade é aquilo. A síndrome do pânico é isso. Trazem algumas coisas que eles supõem que sejam. E eu cheguei à realidade que muitas dessas doenças não se vence tomando remédio. A gente vence aqui, ó, com a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Mais penetrante do que espada de 2 gumes. É a palavra de Deus. E à medida que a gente vai lendo a palavra, que você vai tendo conhecimento, o Espírito Santo vai abrindo o nosso entendimento. O profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 6, ele disse: o meu povo, o povo de Deus, nós, sofre ou está padecendo, por quê? Por falta de conhecimento. Mas a falta de conhecimento é negligência nossa. A gente não se interessa muito. Por isso que eu perguntei, qual que é mais fácil? Esquecer a Bíblia ou esquecer o celular? Esquecer a Bíblia. Você vê que poucas pessoas hoje trazem a Bíblia. A gente já tem a Bíblia no celular. Nada contra isso, por favor. Mas se você estiver lendo a Bíblia no celular e de repente você está mexendo no celular, o outro que está do lado está pensando o quê? Está pensando que você está mexendo. Hoje eu estava pregando, tinha alguém mexendo no celular e clicando. Está falando o quê? Está mandando alguma mensagem, eu estava vendo no Facebook. A tecnologia. Mas não estava lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus se perdeu dentro do templo. Até os dias de hoje. Nós conhecemos muito pouco o que é o Senhor na nossa vida. Desconhecemos por quê? Que é culpa nossa. Aqui, o rei começa a reinar e ele tinha 8 anos. Garotinho, está saindo da infância, entrando na pré-adolescência, 8 anos. 31 anos ele reina. E um dia ele quis saber das coisas relacionadas com as coisas de Deus, porque esse moço tinha um coração íntegro. Ele chama aqui alguns dos seus auxiliares e fala assim: procura a profetisa Hulda, vai até onde ela está e diz a ela isso, isso. Eu preciso saber algumas coisas. Se você ler, continuar lendo,
Eles foram procurar a profetisa Uda. E quando chegaram lá na profetisa Uda, a profetisa, sem papa na língua, falou assim: diga para o rei que é justiça e juízo de Deus sobre o povo, porque o povo fez isso e aquilo. E Deus se apressa em trazer esse juízo. Quando o rei leu aquilo e ouviu aquilo, o rei Josias, ele temeu. Temeu tanto que a palavra diz que ele rasga as suas vestes. Ele se humilha diante de Deus e pede perdão a Deus. Mas a profetisa mandou dizer aos mensageiros: mas diga ao rei que Deus ouviu o quebrantamento do coração dele. Por isso, enquanto ele estiver reinando, o juízo não virá. Mas depois que ele já não existe mais, a coisa vai apertar. Se você for ler, depois que Josias já não reinava mais, vai vendo aí para você ver o que foi acontecendo. Porque Deus, gente, não quebra princípio da palavra para favorecer ninguém. Aqui a palavra está escrita. Se nós aceitarmos esse desafio este ano, porque janeiro é o mês das promessas, mas das promessas que a gente faz para nós mesmos que a gente não cumpre. E quando a gente faz uma promessa para nós e a gente não cumpre, a gente não fica nem vermelho. Ruim é quando a gente faz promessa para os outros e a gente não cumpre, porque a gente fica dando volta. Quantas vezes você prometeu? E talvez você já tenha prometido já que janeiro você ia fazer isso, fazer aquilo. Olha, amanhã é dia 5. Amanhã é o primeiro dia útil, onde o país volta para o trabalho. Mas não volta para o trabalho inteiro ainda. Porque aqui no Brasil as coisas começam depois do quê? Depois do carnaval. É fevereiro, tem carnaval, tem o fusca e o violão. Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Isso é só depois do carnaval. Aí que começa. E como este ano é um ano que está curto, porque dali a pouco é o carnaval, dali a pouco Semana Santa, meio do ano Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, eleição. Então está-se uma expectativa. E a nossa confiança que vai mudar o governo, que entra o outro governo, a gente fica nessa esperança. Hoje pela manhã nós oramos por uma venezuelana, que desde quando a coisa ficou difícil na Venezuela, ela era uma empresária muito bem sucedida. O esposo tinha uma empresa de ônibus, transporte coletivo. E lá, quando o regime endureceu mesmo de vez, para você comprar óleo, combustível e gasolina, estava difícil demais, a empresa quebrou. Começou as perseguições, e o que ela fez? Ela veio embora para o Brasil, ela com os seus 2 filhos, e não voltou mais. O marido ficou. Morava num condomínio de alto padrão, teve que abandonar tudo. E hoje pela manhã ela chegou na igreja, abraçou minha esposa, me abraçou e começou a chorar. De alegria, por quê? O país lá está em festa. Por quê? O grande Manassés da Venezuela foi levado preso. Então ela está lá numa felicidade só. E hoje nós oramos com ela. E eu me lembro que quando ela chegou na igreja, chamei ela no púlpito e falei: gente, é uma venezuelana que também está fugindo do regime. Gostaria que vocês acolhessem como se acolhe. E ela rapidinho começou a falar melhor o idioma. E hoje, quando nós chamamos ela, ela foi dar o testemunho. Então, ela fala. Dá para você entender, ela pediu desculpa, que ela não consegue ainda falar algumas coisas em português. Mas ela falou de uma forma que deu para a gente poder entender. Ela se expressa muito bem. Hoje ela está aqui no Brasil, dá aula de espanhol. E feliz da vida, porque a irmã dela ficou lá. Não pôde sair da Venezuela, porque se sai você não volta. E ela veio para cá, não consegue ir lá. E agora? A família está em festa.
já estão programando, ou vão lá para poder ver, porque a família esparramou. Uns foram para a Colômbia, outros, ela veio para o Brasil, a filha está na Inglaterra, juntamente com o outro filho. Aí a gente fica olhando tudo isso, né? Sim, até com uma certa tristeza. Aí eu lembro desse abençoado, para não falar outro nome, esse tal de Manassés, que foi o ruim, que foi terrível. Mas no final da sua vida, diz a Bíblia que ele se arrepende de tudo. De todas as maldades e de todas as malignidades que ele fez. E Deus, como sempre maravilhoso e misericordioso, Deus teve misericórdia de Manassés. Mas o que eu quero dizer para nós aqui nessa noite, gente, é que a Bíblia, a palavra de Deus, ainda está escondida dentro da igreja. Não é possível. Algumas pessoas não dominam o assunto. Se chegar alguém aqui e falar que Judas morreu baleado, a pessoa vai acreditar. Se chegar alguém aqui e falar que Jesus não morreu crucificado, as pessoas vão acreditar porque desconhecem a palavra de Deus. A gente não tem interesse. Eu gostaria que este ano você aceitasse como desafio fazer um seminário teológico, mas um seminário na sua casa. Nada contra os seminários que tem por aí. Meu neto faz seminário. Mas o melhor seminário que eu acho para nós é a leitura de 1 Timóteo, 2 Timóteo. Baita de um professor, dando aula por um aluno interessado chamado Timóteo. Começa a estudar 1 Timóteo. Os princípios da vida cristã, está tudo ali. Lá ele fala de tudo. Você não pode ir fazer um seminário fora. Começa a ler. Decide que você vai ler. 1 Timóteo, 2 Timóteo. Começa a estudar. Vai lendo. Pega uma caneta, marca texto dessa gel e começa. Uma amarela e uma vermelha. Vai marcando. Tem uma dúvida? Deixa de lado. Uma hora que você vier na igreja, procura o pastor Davi. Esclarece. Me procura outros pastores, esclarece. Mas não fique no desconhecimento. Uma certa ocasião, Jesus falou para um grupo de saduceus, falou assim, errais, não conhecendo as Escrituras. Olha só, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente erra porque a gente desconhece. Mas em contrapartida, você volta lá no Antigo Testamento. Lá no livro de Daniel, capítulo 11, verso número 32. Sabe o que está lá? Em Daniel 11, 32. O povo que conhece a Deus se torna um povo forte e fará proezas. Está aí na Bíblia. Confere aí. O povo que conhece. Porque quando a gente conhece os direitos que nós temos aqui, fica fácil. A Bíblia é um livro de promessa e aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu posso prometer algo para você e não conseguir cumprir, porque eu sou limitado. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Segundo o erudito, mais de 8.000 promessas de Deus aqui, ó, para as nossas vidas. Você pega 8.000 promessas, divide por 365 dias deste ano. Agora 360, né? 5 dias já vai fazer amanhã. Para acontecer na nossa vida. E você divide 365 por 8.000, dá 21,9 promessas para acontecer na nossa vida. Aí, aquele mais pessimista fala, pastor, não acontece nem a 0,9, quanto mais as 21. Mas por que não acontece? Porque eu desconheço os direitos que eu tenho aqui, gente. Eu desconheço os direitos que eu tenho em Deus. É igualzinho o Código de Defesa do Consumidor. Quem já leu o Código de Defesa do Consumidor aqui? Eu já. Você vai lá em cima da minha mesa, está lá, de vez em quando eu estou lá, dando nossa piada. Quem já leu o novo Código Civil e as igrejas? Eu já. Uma certa ocasião veio um fiscal aqui. Começou a falar algumas coisas e eu fingi de bobo. Fiquei escutando. E o cara falando, endurecendo. E eu já fervendo por dentro. Aí quando ele acabou de falar, eu cheguei e falei assim, moço, você tem
a sua identificação, que você está representando a prefeitura para isso, você falou assim, por que eu não preciso? Mas precisa sim. Você chegou aqui fazendo algum questionamento, então eu preciso saber quem você é. Aí, com muito custo, ele me mostrou a credencial. Aí ele começou a falar algumas coisas para mim, como se eu desconhecesse. Eu falei assim, não é por aí o caminho, não. Não, você corre o risco de a igreja ser interditada. A gente estava na iminência de ter o alvará de funcionamento, né? Porque, fica você sabendo, nós somos uma igreja legalizada. Tem alvará de funcionamento ali no corredor. Sempre gostei das coisas em ordem, porque a igreja, ela precisa ter autoridade em Deus e precisa ter legalidade na terra. Muitas igrejas só têm legalidade, não têm autoridade, porque ela está clandestina. Se você não tem alvará de funcionamento, você está clandestino. Aí a igreja começa a enfrentar uma série de reveses aí e não sabe por quê. O diabo se levantou, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Ora, está cheia de irregularidade. Aqui nós vimos que foram arrecadado dinheiro para poder pagar algumas coisas. E o povo, eu achei interessante, o que está escrito aqui, ó. Porém, não se pediu conta do dinheiro que lhes entregaram nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Cada centavo que entra aqui, eu nunca botei a mão. Pergunta quem conta isso. Se um dia eu entrei lá na tesouraria e falei assim, eu preciso disso e quero isso agora. Não, eu não boto a mão em dinheiro. Tudo que entra, vocês sabem o que é que acontece. Hoje nós temos um lugar, um espaço, aonde você pode ir lá conhecer a chácara onde acontece alguns eventos da igreja, e nunca pedi um centavo aqui. Ó. Quando nós inauguramos lá, algumas pessoas, nossa, imaginei que fosse uma coisinha mais ou menos. Não foi uma coisinha mais ou menos, não. Foi uma coisinha mais. E não teve de menos. O que tinha que colocar, o que tinha que ser feito, nós fizemos. Estamos ali, com o recanto da paz, e que é uma paz. Está lá uma piscina, com água aquecida, um espaço bom para se fazer um evento. De vez em quando a gente vai para poder fazer um evento. Este ano, pretendemos talvez fazer um encontro com Deus lá, com liderança, depois abrir para todas as igrejas, porque a gente presta conta. Você quer saber onde é que seu dinheiro está investido? Só pedir, a esposa faz o relatório e mostra. Nunca pegamos nada, porque precisa ter confiabilidade. Eu tenho pessoas que dizimam na igreja e não vão em igreja nenhuma. Pastor, eu não conheço a sua igreja, mas eu te conheço. Então, estou mandando. É dízimo que fala? Eu falei, você decide se é dízimo, se é oferta. Então, a pessoa manda. Eu oro, eu agradeço e abençoo. Assim, sucessivamente. Tinha um moço no Rio de Janeiro, que faz algum tempo eu acabei perdendo o contato, meu telefone apagou alguns contatos. Sempre dizimava na igreja. Não era crente. E eu sugeria, olha, vê se você acha uma igreja, deve ter igrejas boas aí no Rio de Janeiro, para você poder congregar aí. O que é isso? Confiança. O povo confiava no rei Josias. Porque o rei Josias, o que ele fez? O que era bom aos olhos do Senhor. O rei Josias escapou da justiça e do juízo de Deus, porque ele se quebrantou na presença. Mas quando acharam o livro da lei escondido, encostado num canto qualquer lá, e eu quando li essa passagem, eu enchi de temor também. Porque nós precisamos ter interesse. Se você quer crescer, parece que não é aquela vontade da gente crescer. Se você quer crescer, começa a ler. Ah, mas eu leio, mas eu não entendo nada. Ah, mas eu leio, mas eu não lembro de nada. Como é que as outras coisas a gente não esquece? E eu vou esquecer justamente a palavra de Deus. Lembra que eu falei das doenças psicossomáticas que tem por aí? Tudo tem cura, tudo aqui, ó, através da palavra de Deus. As promessas de Deus, que são mais de 8.000,
tudo está aqui dentro, só que a gente desconhece. Para eu finalizar, livro de Provérbios, capítulo 6, verso 30 e 31. Esses dois versículos dizem assim: não se injurie o ladrão quando furta para saciar a sua alma tendo fome. Mas encontrado, restituir 7 vezes o bem que lhe foi tirado. Isso é palavra. Quantos danos e quantos prejuízos a gente tem tido aí? E a gente nem percebe que o diabo está tirando, está tirando, está tirando. Mas existe uma promessa que nós podemos reivindicar. Agora, por que a gente não reivindica? Porque a gente desconhece, e já disse Rui Barbosa, o nosso Rui Barbosa, quem não conhece os seus direitos, não é digno dele. Então a gente tem que conhecer os direitos. Eu falei para o moço que veio aqui, olha, você falou de algumas coisas, mas eu vou te falar dos direitos que eu também tenho. Aí ele viu que eu não era um leigo qualquer, que ele estava conversando assim, que podia fazer o que quisesse. Tanto que teve o tempo, que ele teve que esperar até o nosso alvará ficar pronto. Então, gente, nessa noite, o que me impactou, que é um culto de ceia, foi saber que a palavra de Deus tinha sido perdida dentro do templo. Ou seja, a palavra de Deus sendo perdida dentro da igreja. Isso não pode acontecer. A palavra de Deus sendo perdida dentro de nós. A gente desconhece as promessas, as coisas de Deus. Quanto tempo a gente está na igreja? A gente não sabe nada. A gente devia se interessar um pouco mais. A gente se interessa por tantas outras coisas, né? Por que não interessar um pouquinho? Decide que esse ano você vai ler 1 Timóteo, 2 Timóteo. Fácil, gente. Você começa a ler de noite um pouquinho. No outro dia você lê mais um pouquinho. Ah, pastor, mas isso aí é muito curto para mim. Então leia Provérbios. Provérbios são 31 capítulos. Pode ser um por dia. Hoje é que dia? 4. Você chega em casa, Provérbios capítulo 4. Aí o capítulo 4 de Provérbios, o verso número 23 diz o quê? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha que coisa interessante. Então a gente lê isso, depois você vai para o capítulo 5 amanhã, lê de manhã um pedacinho se quiser, termina de noite, ou deixa para ler tudo de noite, mas não deixa de ler. É um capítulo por dia. Aí você fala, pastor, mas eu não tenho tempo para ler um capítulo por dia, então você pode pedir para Jesus te chamar. Você está demais aqui. Pode pedir para Jesus chamar, porque você está demais aqui. A gente fica sempre arrumando desculpas. E nós não deveríamos fazer isso. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Nós lemos aqui que a palavra foi perdida no templo. Nós não queremos mais que a tua palavra se perca dentro de nós. Mas o que nós queremos verdadeiramente é sermos a verdadeira palavra. O mundo não lê a Bíblia, mas o mundo lê a nossa vida. E que a nossa vida possa ser a expressão e a extensão dos teus ensinos. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o brilho no rosto. Que nós possamos refletir a verdadeira vida para a vida das pessoas. Assim como Mateus no capítulo 5, ele disse que o Senhor nos chamou para sermos o sal da terra. E nós temos que ser o tempero no mundo. Essa responsabilidade o Senhor colocou sobre os nossos ombros. No mesmo capítulo, no verso 16, o Senhor diz que assim os homens possam ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Senhor, que as pessoas possam ver em nós discípulos de Jesus, pessoas que falam bem da outra pessoa, pessoa que deseja o bem da outra pessoa, pessoa que quer o bem das outras pessoas. Senhor, nós queremos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. E o que o Senhor quer que nós sejamos é que nós sejamos uma bênção. Assim nós queremos ser. A Deus seja todo louvor, toda honra,
pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que vão nos ajudar a distribuir os elementos da ceia, por favor, se aproximem. Nós vamos distribuir a ceia. Não fica de fora, não. A ceia não pertence à igreja cristã. A ceia, ela é do Senhor. Sabe, enquanto os elementos não chegam até você, vai falando com Deus. Vai pedindo perdão ao Senhor pelos pecados que a gente sempre comete, de uma forma ou de outra. Enquanto isso, a gente canta. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor e me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, quando minha mente e coração me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Levanta tua voz, declara. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão. E tendo dado graças, entrou ali naquele momento a graça do perdão infinito. Ele pega o pedaço de pão e dá primeiro para Judas. Não deixou Judas de fora, porque Jesus não é preconceituoso. Se fôssemos nós, com certeza, aquele moço não faria parte do nosso grupo. Mas o Senhor veio para buscar salvar o que estava perdido. Aquele moço teve a chance, porque Jesus ainda o alertou e disse: o que você tem que fazer, faz depressa, protela não. E ele, ao ir negociar com os sacerdotes, ele poderia ter refletido: o que eu estou fazendo? Mas aquilo já estava no coração dele. Teve a chance, quando voltou, de rever o seu conceito. Mas ele não pensou dessa forma. Faz a negociata, mas Jesus não o deixou de fora. Pai, nessa noite, com esse pedaço de pão que simboliza o teu corpo, que as virtudes do teu Espírito estejam sobre ele. Que assim sendo, Senhor, ao comermos desse pedaço de pão, nós possamos ter as nossas forças renovadas, porque nós temos ainda um ano pela frente e queremos seguir firmes e fortes na caminhada, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós queremos renovar as nossas forças sempre no Senhor. Comei dele todos, diz o Senhor. Vamos comer.
escravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Amor, minha mente, coração. E depois de haver ceado, ele pegou o cálice e disse aos discípulos: este é o meu sangue, derramado na cruz, para a remissão, perdão dos pecados. Todas as vezes que vocês se reunirem, fazei isso em minha memória. Pai, purifica e santifica esse suco de uva que simboliza o teu sangue, para que assim sendo, ao tomarmos dele hoje, nós possamos ser curados das mazelas da nossa vida. Em Cristo Jesus, que do alto da nossa cabeça até a raiz da planta dos pés, o teu sangue nos envolva de tal forma e de tal maneira que nós possamos sair daqui cientes do que os nossos pecados foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Bebei dele todos, diz o Senhor. Vamos beber. Digno é, Senhor, Glorifique o nome do Senhor. sobre o trono está, soberano Criador, você que te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, Mas ressuscitou, mas ressuscitou. digno é o Senhor. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. E disse o salmista Davi: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É um momento que nós temos de honrar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e você pode fazê-lo sem nenhum constrangimento. Leva-me pelo caminho da obediência, ó Pai. E quero ser teu salvo em todo tempo em que viver. Leva pelo caminho da obediência, ó Pai. Quero ser teu servo em todo tempo em que eu viver. Eu amo a mensagem da cruz e nela espero todos os dias ser pra mim minha paz, meu refúgio e abrigo. Eis-me aqui, submisso à tua palavra. Meu coração está, ó Senhor. Quero ser um prazer para ti todos os dias. Te damos graças, Senhor,
pela oportunidade que temos de lançar nesta terra abençoada, chamada Obra de Deus, nesse primeiro domingo deste mês de janeiro. Que esse ano verdadeiramente seja na vida de todos os semeadores um ano de colheita, que haja abundância, que o celeiro seja sempre farto. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Lança a sua semente. Uma mensagem da cruz e Nela espero todos os dias. Ser pra mim minha paz, meu refúgio, abrigo, eis-me aqui. Submisso à tua palavra, meu coração está, ó Senhor. Quero ser um prazer para ti todos os dias. Quero ser um prazer para ti todos os dias. Veja como é a vida. Era um bebezinho ontem. Aí chega um e leva. A gente cria os filhos, o outro vem e leva embora. Feliz demais da vida, né, seu Bruno? Ainda bem que vocês me deram uma netinha linda. Que Deus continue abençoando cada vez mais. Bom, gente, antes de encerrar, tem alguém que está conosco hoje pela primeira vez? Se tiver alguém, jovem, vai receber uma lembrança da igreja cristã. Obrigado pela presença. E tem alguém que está tomando a ceia aqui na igreja cristã pela primeira vez também? É a primeira vez que você toma a ceia aqui na igreja cristã? Tem alguém? Vai receber uma lembrança também. Aqui, Fernando. Mais uma mão levantada ali. Gente, então antes de encerrar, você que fez aniversário o ano passado, e o ano passado foi há 5 dias atrás, mês de dezembro, você vai receber uma lembrança da igreja cristã. Você pode procurar aqui a nossa querida Cidinha. Vai receber uma lembrança da igreja cristã, todos os aniversariantes do mês de dezembro. Bom, gente, amanhã começa a nossa jornada, a nossa caminhada. Lembrando da nossa reunião dos 60 mais. Que dia que é? Que dia que é os 60 mais? Dia 17. Tem vaga lá ainda não? Quem que está cuidando? Nilza. Dona Carmen, ó. Todos os de 60 a mais aí, ó. Você nunca foi participar da reunião? Vai lá no Recanto da Paz, na nossa chácara. Vai lá, você vai ter um café de manhã. Começa às 8h30. Nós começamos no horário. 8h30 a gente começa. Aí você vai tomar aquele cafezão abençoado. Depois que você terminou o seu café, a gente entra lá para a sala, tem uma palavra curta. E eu quero falar sobre solidão. Solidão. Não é aquela música da Sandra de Sá, lembra daquela música da Sandra de Sá? Solidão, de um tempo vai saindo, eu não sei o que lá mais. Vou estar falando sobre solidão para os 60 a mais. Por que 60 a mais? Todos acima de 60 está convidado. Você ainda vai esperar, pode ficar aí que você ainda vai esperar, você não vai nos 60 a mais ainda não. Então, todo mundo acima dos 60 é o nosso convidado. Se você quiser ir, olha, dê um nome aqui para a pastora Nilza. Fala, eu vou e vou levar não sei mais quem. Gente, essa reunião ela não é restrita à igreja cristã. A igreja cristã não tem muros, não. Ela tem ponte. Se você tem alguém aí, um
parente acima dos 60, pode convidar para estar conosco. Não tem custo nenhum. Todo mês a gente tem essa reunião de 60 a mais. Sempre uma palavra voltada para os acima de 60. Tá? Um dia nós vamos fazer a corrida de saco, corrida de obstáculo lá. Quero ver os 60 a mais mesmo, né? 19h30 amanhã, a intercessão. E as mulheres enraizadas voltam quando? Dia 20, o tradicional encontro Mulheres Enraizadas, que acontece às terças-feiras aqui. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. O acampamento, quem que vai falar do acampamento? Ninguém? Então eu falo. Acampamento de jovens, dia 13/2. Acima de 12 anos, se você tem filhos acima de 12 anos, que quiser levar no acampamento de carnaval, você pode levar. Gente, desculpe, eu esqueci. Assenta só um minutinho, nós vamos passar um videozinho aí rapidinho. Pode passar o vídeo aí, Giovana. Eu não sei do que se trata, não, mas pode passar. As opiniões do mundo. Quem é você? A verdade é que muitas vezes tentamos nos encaixar, nos esconder, nos reinventar. Mas existe uma identidade que não muda, não se perde e não se compra. A identidade que recebemos em Cristo. No acampamento, vamos deixar para trás tudo o que o mundo tentou colocar sobre nós. Vamos olhar para aquele que nos chama pelo nome, que nos dá propósito, direção e vida. Prepare-se, porque quando encontramos nossa verdadeira identidade nele, nada continua igual. É tempo de despertar, assumir quem somos e viver a plenitude de sermos filhos e filhas do Rei. Giovana, som nesse microfone aqui, por favor. Acho que tem aqui. Ah, tá. Pessoal, só para falar sobre o acampamento, quem tiver interesse pode me procurar ou procurar o Vitor para se inscrever acima de 12 anos. Vai ser no final de semana do Carnaval. Então, de sexta a terça-feira, dia 13 a dia 17. Também nós vamos iniciar o culto agora com os jovens. Nesse sábado, vai ser aqui na igreja, 7h30 da noite. Também acima de 12 anos pode trazer, nós vamos estar aqui. E nós vamos vender pastel no domingo que vem, na saída aqui do culto. Quem quiser já reservar, ajuda bastante a gente em questão a quantidade, deixar tudo direitinho. Também arrecadando para o acampamento. Então, a venda do pastel tem esse propósito. Obrigada. Então, agora nós devemos ficar de pé. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça inconfundível e soberana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença do Espírito Santo seja clara e notória em nossas vidas. Que todos, absolutamente todos, iniciem essa semana de vitórias e de triunfo, que nós venhamos a ter realmente um ano abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.